O empresário, que já foi o mais rico do país, acordou numa cela comum. Desde ontem, Eike Batista está preso em Bangu 9, que faz parte do complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio. Bangu 9 é uma cadeia para presos do perfil de Eike Batista, sem envolvimento com facção criminosa e sem diploma. A cela de Eike tem 15 metros quadrados e água fria para banho. O empresário divide o espaço com 6 presos da Lava Jato. Na unidade, também há outros detentos da operação. Não existe uma regra que obrigue a segregação de presos dentro em razão do mesmo processo. Os réus podem eventualmente combinar depoimentos ou trocar informações, isso efetivamente não pode ser caracterizado como nada de irregular nem nada de ilegal. É o direito do réu se defender, ele tem sim, por que não, o direito de combinar a versão que ele quiser com outro réu. Eike Batista saiu de Bangu 9 no início da tarde. Ele chegou à sede da Polícia Federal, na zona portuária do Rio, um pouco antes das 3 da tarde. O empresário foi prestar depoimento na Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Desvio de Recursos. Ele foi ouvido pelo delegado e por procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Rio. A prisão preventiva foi decretada na Operação Eficiência, um dos desdobramentos da Lava Jato. O empresário é acusado de pagar propina de 16 milhões e meio de dólares ao ex-governador Sérgio Cabral, o equivalente a 52 milhões de reais. Eike Batista é suspeito dos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção ativa. Então, provavelmente, a quantidade de pena, hipoteticamente, que poderia ser aplicada para ele, considerando todas as outras circunstâncias, né, capacidade econômica, culpabilidade, todo o contexto de ser um ato de corrupção que envolve governador, que envolve autoridades, que envolve coisas muito graves. Então, óbvio que o juiz consideraria todos esses elementos na hora de fazer uma aplicação da pena, de maneira que ele estaria, no melhor cenário, num regime semiaberto, com a possibilidade de sair para trabalhar, ou seja, se ele fosse condenado até 8 anos, ou, no pior cenário, num regime fechado, então que ele deveria permanecer pelo menos 1/6 lá preso até conseguir uma progressão para um regime semiaberto. Então a gente está falando de bastante tempo preso por conta desse processo. No caso de delação, ele pode ter 2/3 de redução de pena e diminuição de 1/6 caso a delação não seja comprovada. E o Ministério Público ele deu uma elasticidade muito grande para essas penas, de maneira que ele pode até determinar quanto tempo ele vai ficar preso, em que regime, se vai ser por prestação de serviço à comunidade, se ele vai pagar multa, se vai ser uma composição entre todas essas hipóteses. Então, sim, ele vai ter muita flexibilidade para negociar qual é a forma dele cumprir a sanção dele. Eike afirmou que vai contribuir com a justiça. O advogado dele, Fernando Martins, disse que a princípio não há possibilidade de delação. Uma futura delação premiada vai depender de uma negociação com o Ministério Público Federal. A condição é que o conteúdo seja inédito. Seja algo que o Ministério Público não tenha condições de conseguir sozinho ou que já não tenha conseguido em uma outra escala. Eu imagino que ele tenha tido muito contato com autoridades e que eventualmente desses contatos possam ter havido alguns acordos não republicanos. A níveis de serem considerados crimes ou não, isso aí só ele que vai poder dizer e as autoridades revelarem. Mas efetivamente, assim, a trajetória dele não indica que esse caminho foi um caminho muito tranquilo e a ponto de levar a um desinteresse do Ministério Público Federal e da Justiça. Gabriela Mendonça para a Rede Vida de Televisão.